Mas Salmo 95, eu só queria cantar, fala: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, Ele é Deus supremo, Ele é o grande rei acima de todos os deuses. É importante nós termos a visão correta de quem Deus é. Ele é Rei, Senhor, Deus do universo, Criador do céu e da terra. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, Ele fez, obra de suas mãos, os continentes, tudo é dele. E a revelação da grandeza, da divindade, do senhorio, de quem Deus é, nos diz: vinde, adoremos ao Senhor. Prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus. Ele é Deus. Ajoelhemo-nos diante do Deus que nos criou. A criatura jamais pode se levantar contra o Criador. Essa é a posição. Ele é Deus. Ele não esquece. Nós somos criados por Deus, por um plano eterno. A postura diante do Criador e da criação é rendição. Ajoelhemo-nos e adoremos diante do Senhor que nos criou. Essa é a postura que você anda nessa terra. É como se você tem que andar de joelhos pro resto dos dias da tua vida, diante do Criador. O que nós temos diante de nós é a proposta do inimigo. Te levanta, questiona, confronta Deus no mesmo nível. Nós perdemos a noção de quem Deus é e de quem nós somos. Nós perdemos a noção. Isso que o inimigo fez. Deus disse: não come daquele fruto. Eu vou comer daquele fruto. Nós fomos criados para obedecer a Deus. Isso é parte do pacote. Quando nós falamos que bênção, nós queremos ouvir a voz de Deus, para ouvir e poder dizer que nós ouvimos e falar para os outros o que nós ouvimos. Não, a função e a bênção que é ouvir a voz de Deus é porque Ele vai falar algo para nós fazermos nessa terra. Nós dependemos da voz de Deus para viver. Então, o inimigo apertou no centro do coração do homem, é o seguinte: ninguém me diz o que eu tenho que fazer. E o reino de Deus funciona. Deus vai te dizer o que tem que ser feito. Então, nós camuflamos essa realidade. Mas eu também tenho espírito, eu também sei, eu também posso, eu estudei, eu nasci num lar cristão, eu leio várias vezes a Bíblia, eu sei. Jamais você pode achar que você pode chamar Deus para o mesmo nível que Jó disse: vamos, Deus, vamos para um tribunal. Vai fazer: Jó, é o seguinte, ele mostrou a criação e o que Jó fez? Voltou para os joelhos. Foi o que aconteceu com Jó. Jó tentou debater, questionar. Você perdeu a noção, porque a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, a injustiça é tão grande, é como se Jó tivesse de Deus: o que eu fiz de errado para ter isso aqui? Amém? Essa é a grande coisa, que é o ponto, que a dor e o sofrimento e a injustiça, amém, e a traição foi tão grande que ele não tinha mais nada senão questionar as intenções de Deus.
uma grande ilustração de que nós estamos em algum nível disso. Por que Deus tu permitiu isso? Por que essa demora? Por que as coisas não é justo? Fulano de tal tem a pressão e o sofrimento e tudo. Por isso que Deus nos diz, não te cansa de continuar fazendo o bem, andando de joelho e sendo fiel a Deus. Porque Deus é fiel e justo. Jó estava questionando a justiça de Deus. Deus é justo. É um dos atributos do nosso Deus. Ele é fiel e Ele é justo. O inimigo sabe. Olha a estrutura. O inimigo foi, e com a permissão de Deus, tem muito nesse texto que você não pode fazer teologia e não achar que você entende tudo o que aconteceu ali. Mas que o inimigo apertou Jó até o limite, só não tira a vida dele. Ou seja, ele sofreu no físico, rejeição, a família abandonou, os filhos morreram, tudo. Ele sofreu, mas não tirou a vida dele. E aí Deus disse assim, quer ver? Que o meu filho não vai me abandonar. E ele começou a questionar Deus. Só Jesus aguenta a pressão e diz, Deus, perdoa. E escolhe a cruz, porque essa é a justiça de Deus. Só Jesus conseguiu fazer isso. E Deus coloca Jó como uma das pessoas justas na terra, mas jamais coloca Jó igual a Jesus. Amém. Jamais. Jamais coloque nenhum ser humano patamar de Jesus. Jó, com toda a sua integridade e justiça, também precisava do sangue ser vertido por ele. Então, o que acontece na nossa vida? As dúvidas, os questionamentos, a dor, não é justo, Deus, não é correto, Deus. Eu tento fazer o que é certo, eu estou entregando minha vida, eu semeio, olha só o que acontece, e a minha família, e a salvação, e os meus filhos, e essa dor agora que apareceu. O inimigo vai fazer tudo para você olhar para Deus e dizer, Deus não é justo. O que o inimigo vai estimular ao nosso redor? A justiça própria no nosso coração. É isso que está dentro de nós que precisa ser tratado. Porque nós achamos que Deus, em algumas situações, não está sendo justo e correto e reto, quando aos nossos olhos não está certo. E nós acabamos deixando de amar a Deus e nos consagrar e viver para Ele, porque você começa a se desviar da fé e dizer, você para de servir, para de amar, para de se consagrar, para de ser livre, porque assim, se Deus não vai, que com tudo que eu faço é isso que eu tenho, eu também vou andar para trás, eu não vou servir a Deus de todo o coração. Ou seja, está exposto em nós, que existe dentro do nosso coração um senso de justiça própria. E aí Deus olha do céu, ele diz, Jó, vamos olhar a criação e tudo mais, e Jó caiu com o rosto em terra, não é de joelho só, né? Vinde prostremos, ele caiu com o rosto em terra e diz assim, o que eu estou falando? Eu sou a criação, Ele é o Criador. Deus, me perdoa, me arrependo, falei bobagem. Eu falei, ok. Jó, ok. Agora é o seguinte, ora pelos aqueles que te traíram. Deus, aí também não. Amém. Aí também não, né, Deus? É exatamente esse que é o meu problema, que eu estou me sentindo injustiçado e ainda tu quer que eu perdoe, abençoe, estenda a mão, engula, prega o Evangelho, haja como cristão nessa situação,
com o objetivo de que, de repente, ele vai ser salvo e vai se arrepender e ver o que ele está fazendo de errado. Mas Jó não vai questionar de novo a voz do Deus que é justo. Deus é justo e fiel. Meu irmão, a cura, restaura. Jó, eu acho que ele tinha no corpo dele as piores enfermidades, tumor e câncer que ele tinha, que ele disse que era todo o corpo dele afetado. Assim, uma simples rendição a Deus. Amém. Existe cura, existe paz, renovo, restauração nas famílias, quando um ser humano nessa terra se rende e diz: Deus, não a minha justiça, mas a tua justiça. Isso é morte, é negar, é abrir mão do que eu acho que é certo, que deveria acontecer, do que é justo, que não é justo, e dizer assim: eu me entrego às mãos do Criador, reto juiz. Ele é que sabe. E aí, ele nos instrui: não cansa de fazer o bem, porque você vai se cansar de ser correto, de abençoar quando você te amaldiçoam, de perdoar quando te traem. Amém? Não cansa, continua fazendo, porque a seu tempo você vai colher, porque Deus é fiel e justo. E aí ele diz assim: nessas condições, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endurece o coração. Então, o que nós estamos vendo? Que o inimigo está pressionando de todos os lados, formas e maneiras, e nós estamos usando o nosso critério próprio, nós estamos usando o nosso senso de justiça própria. Isso está errado, está certo. Olha o que Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Por que Ele não deu? E aí o nosso coração está endurecido e Deus não pode fazer o que Ele quer. Porque nós resistimos à voz de Deus. E aí nós vemos situações dizendo assim: ó, eu faço o que eu quero. Amém. Não endurece o coração. Eles endureceram a voz diante de tudo que Deus fez durante 40 anos. Ele diz assim: povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, versículo 10. Por isso jurei na minha ira, não entrará no meu descanso. Ele está dizendo assim: se você resistir à voz de Deus, você não vai desfrutar do que Deus tem. Então, a condição maior, o que causou a queda e o caos que nós vivemos, foi a desobediência, e a causa da desobediência foi dizer assim: Deus não é justo, não é correto, por que eu acho que eu tenho que fazer? Eu também sei, não tem nada a ver, é só um fruto, amém? Onde nós argumentamos, justificamos, questionamos a palavra de Deus, e nós usamos, não a Bíblia, nós usamos nossos sentimentos, nós usamos frases que a gente ouviu, que nem são bíblicas. Quando Deus diz: se vocês atentamente ouvirem a minha voz, se tiver o cuidado de me obedecer, vocês vão. Amém. Então, a obediência é central. Versículo, capítulo 96. Cantai ao Senhor, de novo. Amém. Adora a Deus. Ele é Deus. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos. Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é criador, Ele é bom, Ele é fiel. Porque grande é o Senhor, versículo 4, e muito digno de ser louvado. Amém. Você percebe o desafio que é louvar a Deus quando você está sendo injustiçado na tua lógica? Como é que eu vou louvar a Deus se eu acho que é uma injustiça tudo o que está acontecendo na minha vida? Amém. Eu vou ficar quieto, eu não quero. Amém. O que é isso? É o teu senso de justiça brigando com o senso de justiça de Deus. Deus, como que eu vou louvar o teu nome? Porque o Senhor é grande, é bom e fiel, e se você ouvir a sua voz, você vai desfrutar da bênção. Amém? Ele é o bom pastor, se você andar com Ele, você vai ver a bênção que Ele tem. O que está acontecendo é que o teu senso de justiça está confrontando com Deus. Mas isso gera um cansaço no nosso físico, essa briga com Deus, amém? Essa resistência no nosso coração. Quando Deus diz faz A, e você vai achar um monte de desculpa justificativa para não fazer o A que Deus falou. Amém? Faz A.
Simples devoção e obediência. Por que nós não obedecemos? Porque não achamos que é certo, é correto, é adequado, tem a ver comigo. Eu não faria isso, me parece errado. Deus, tu viu o que a pessoa fez. Nós temos um monte. Ou seja, isso é o que se chama justiça própria. É o senso que está dentro do nosso coração do que é certo e do que é errado. E Deus pede para você fazer uma coisa independente do teu senso de certo e errado. Ele simplesmente diz, confia em mim e me obedece. É assim que se faz. Aí ele diz, porque todos os deuses dos povos, ele fala de novo, os deuses dos povos que são feitos, como ele diz em outros, que tem olhos, não veem, são feitos, também pega a árvore, todos os ídolos, deuses, seja você mesmo, você também é criatura. A tua imaginação, a influência da família, as tradições, o que você lê, com quem você anda, molda um ídolo em você do que é certo e errado. Esse é o conceito de ídolo. Você tem Deus e você tem a criatura, o barro, que é moldado pelo Criador ou é moldado pela sociedade, pela mídia social, pelo que ouve, Amém? Eles vão moldando esse vaso, aquilo que você ouve, as más conversações corrompem e vão montando a convivência com esse mundo e a certa aceitação e diz assim, e entender, eu entendo porque fulano de tal nunca vai na igreja, é porque ele foi ferido também, olha só os pastores que tem. Isso, vai montando a tua vida, vai criando uma resistência e vai justificando o fato de que você provavelmente no futuro não vai fazer o que Deus manda, porque, amém, você está montando uma estrutura, você está criando o teu próprio Deus. Eu tenho a minha própria fé, o meu próprio entendimento. Amém? Eu tenho o meu jeito de viver o cristianismo. O que é isso? Um ídolo foi forjado pelas tuas dores, traumas, influências, amizades, coisas que você gosta, coisas que você não quer largar. Então você monta um conjunto de informações lógicas com o qual você enxerga a vida e lida com Deus. Então, se Deus quer o meu coração, Ele vai ter que se ajustar à minha sabedoria e à minha justiça. Por isso que o nosso coração, nós vivemos 24 horas resistindo, questionando por que Deus, por que assim, por que isso não acontece, por que não aconteceu ainda, por que tu me pede agora, por que eu tenho que orar pela pessoa, por que eu tenho que perdoar, tu viu o que a pessoa fez, nós estamos constantes, isso cansa, e é o que Deus diz, me cansa o fato de vocês estão sempre questionando, simplesmente se rende, procura conhecer a vontade do Senhor. Efésios, o texto que nós temos lido, os dias são maus, é tempo de remir o tempo, para de tentar avaliar as coisas com a tua própria justiça, te rende, ouve a voz de Deus, seja bom em ouvir a voz de Deus, gasta mais tempo aos pés de Cristo, do verbo de Deus, pelo Espírito, amém. Larga as outras coisas que moldam o teu, e enche o teu coração da voz de Deus, e quando Ele disser faz, faz, quando disser faz, faz, quando disser não faz, faz. E, amém. Remindo o tempo, te enche do Espírito, porque o que acontece, meu irmão? Nós achamos que nós podemos viver nessa terra, e essa terra não está conformando. Tem um ídolo sendo formado no nosso coração, amém? Que está sempre resistindo a Deus. Então, essa é a definição de justiça própria. A Bíblia fala que as tuas tradições, a família de onde você veio, amém? O tipo de instrução que você recebeu, a experiência que você teve, o país de origem, amém? A minha fé é alemã, a tua é americana, a minha é asiática, amém? Tu não sabe? Amém. Eu venho da cortina de ferro, então a minha fé é diferente da tua. Não, só existe uma só fé, um só Senhor. Todo mundo tem que largar todas as imagens
todos os pensamentos e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, renovar a mente para um só Senhor, uma só fé, um só Salvador, Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Não existe um Jesus, amém, africano. Eu até entendo, amém. Imagina o tipo de fé que esses homens na África têm que ter. Graças a Deus que eu não preciso disso, amém. Eu tenho meus confortos. Não, é a mesma fé. É a mesma fé. Então, Jesus veio confrontar o coração do homem, a sua justiça, o seu senso de justiça próprio e pessoal. E ele veio julgar os atos provenientes dessa justiça própria. E ele veio expor para nós, dizendo, se você seguir a tua justiça, você não atinge o padrão de Deus. Todos estão condenados. É isso que ele veio expor. Se você usar o teu senso de certo e errado para questionar a voz de Deus, amém, você está frito. Os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, a glória devida ao seu nome. Amém. Adora ao Senhor, na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, trema eu. A gente canta para os povos, amém, iníquos. Eu sou parte desse salmo, eu sou parte dos povos da terra. Trema diante do Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele colocou algo em ordem. E julga os povos com equidade. Ele é reto juiz. Ele está julgando todas as coisas. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem de todas as árvores, na presença do Senhor. Por quê que nós precisamos nos alegrar? Porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Por que os povos têm que se alegrar que vem um Deus justo julgar a terra? Porque se a gente depender da justiça do homem, amém, nós não temos esperança. Graças a Deus que um Deus justo vem julgar todas as coisas. E enquanto ele não vier e definir o veredito para qualquer situação, você seja cristão e não faça justiça com as tuas próprias mãos. É isso que significa, eu não vou perdoar com o que ele fez. Isso é justiça com as próprias mãos. Deus mandou perdoar. Sim, mas Deus sabe o que ele fez? Sim. Eu vou julgar todas as coisas no final. Enquanto não fizer assim, segue a minha voz. Perdoa, ama, exige. E é o que Jesus experimentou. Ele diz, tu acha que eu não poderia chamar 12 legiões de anjos e resolver o que eles estão fazendo? Porque, olha, injusto, inapropriado, uma ousadia, uma blasfêmia o que eles estão fazendo, crucificando o Filho de Deus, o Verbo de Deus, resistindo ao extremo à palavra de Deus, eu podia. Mas a Bíblia, Deus quer que seja assim. Eu tenho que confiar e tenho que fazer o bem até o final, mesmo que seja injusto. Amém. Amém? Então, se eu puder usar os minutinhos que me restam, eu queria poder trazer clareza para nós. O nosso entendimento da justiça humana e a justiça de Deus, o juízo de Deus, nós falamos várias vezes aqui. A ceia, a palavra mais usada na ceia, no capítulo 11, é juízo, justiça, julgai. Amém? Julga. Ele vem julgar a terra. Ele é um reto juiz. A base do trono de Deus. Você leu, se você está, vira para Salmo 89.
Versículo 14. Justiça e retidão são a base do trono de Deus. Amém. No momento que você adora a Deus, isso é parte da nossa adoração, é reconhecer que Ele é justo, eu não sou. Ele é justo. Se Ele disser que assim eu faço, porque Ele é justo. E Ele é fiel. Ele não vai permitir que nada aconteça de maneira injusta com você. Ele não é injusto. Deus não é injusto com ninguém. Amém. Deus não é injusto. Você vai ter que lidar com esse assunto. Deus não é injusto. Então, por que fulano de tal está na boa e eu que estou fazendo o que é certo tenho que sofrer tudo isso? Isso não é justo, Deus. Você tem que mudar o teu vocabulário. Deus é justo, sempre. Justo. Qual é o sistema de justiça que você vai usar? O humano, corrompido, diabólico, influenciado pelas trevas, amém, que é anti-Deus, anticristo, religioso e político, ou você vai se entregar àquele que julga retamente. Isso se chama, está debaixo do governo de Deus. Bem-aventurado é o povo que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença. Bem-aventurado é o povo que faz do Senhor o Senhor. Ele é o meu Senhor e o meu governo. A pessoa é feliz. Quando você lê Deuteronômio 28, você está dizendo, bem-aventurado é o homem que se atentamente ouvires a minha voz, fazendo isso exatamente. O que você está dizendo? Bem-aventurado é o homem que reconhece, que escolhe andar sob o governo de Deus. Amém. O que é andar diante do governo de Deus? Amém. Deus vai falar A, você faz A. Deus vai falar B. Por quê? Porque Ele é bom, fiel, é perfeito. Amém. É justo nos seus caminhos. Qual é a outra opção que eu tenho? A minha própria justiça. Quem é que molda a minha justiça pessoal? É o diabo. Amém. O mundo. E sabe o que o diabo faz? Você vai resistir à justiça de Deus, você vai ir atrás da tua, e no final, sabe o que ele vai te dar? O inferno. Amém. Nós vamos resistir à voz de Deus, à justiça de Deus, porque nós achamos que Deus é injusto, nós vamos nos apegar com a justiça do homem, e nós vamos ir às últimas consequências, como a palavra de Deus diz, não é por força, nem esforço ou por poder. E no final, você vai dizer que Deus não é justo, o diabo é e o sistema desse mundo é, e eu sou justo, eu vou atrás dos meus direitos, e no final nós não vamos ganhar os nossos direitos. E ainda, nós temos o desafio da perdição eterna. Então, nós estamos nesse ponto, meu irmão, que eu creio da história. Esse ano é extremamente importante. É um ano que ele parece, sim, que nós não estamos em lugar nenhum. Você não consegue se apegar a nada. Parece que você está sem resposta, você perdeu a base de conforto. Então, é interessante o que está acontecendo. Tem coisas acontecendo no mundo todo. Aquilo que você podia se apoiar não dá mais para se apoiar. É como se coisas no calendário de Deus estão se ajustando e se movendo. E é como se uma porta vai abrir e vai dizer, essa é a trajetória que o mundo está indo nos próximos anos. E essa trajetória que o mundo está indo, por ter rejeitado Deus e escolhido a sua justiça própria, e partido por esse senso de eu quero meus direitos, protesto, e onde existe uma mistura enorme, religião, política, está tudo misturado. É inevitável você colher o fruto desse ódio e de tudo que nós estamos vendo. Eu citei então essa visão da igreja queimando. Mas Deus está purificando a nossa vida. E nós, a bênção que é poder nesse tempo ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor,
purifica o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, como Davi fez. Nós precisamos estar preparados para ser uma bênção, para liderar. A igreja foi chamada por Deus para liderar um mundo caótico e não se juntar ao mundo caótico. Para isso, nós precisamos solidificar certos valores e a nossa fé. Amém? Amém? Então, vamos abrir. Eu tenho alguns textos, vamos ver se eu consigo andar. 1 Pedro 2. Então, o que nós precisamos ter em mente? Jesus está vindo julgar a terra, vivos e mortos, que é parte do nosso fundamento da nossa fé. Tem um dia, esse chama o dia do Senhor, o dia que ele vem julgar a todos. Ele vai julgar todas as coisas, segundo a justiça dele, não segundo a nossa. Então, guarda isso, grava isso. Ele vai julgar a tua vida com base na justiça dele, não a tua. Você não pode viver com base na tua justiça esperando o veredito da justiça de Deus. Você tem que escolher qual é o sistema que você vai usar. Você quer o veredito que vem de Deus, onde Ele vai te declarar justo, ou você quer ser justo diante dos homens? Amém. E usar a tua justiça e satisfazer, viu? Eu estava certo mesmo, o que eu fiz errado, fiz tudo certo. Amém. Eu sabia que eu era. Amém. E você, no final, quando nós comparecemos diante do juiz, ele vai dizer, eu não te conheço. Não, mas eu fiz isso e aconteci. Eu fiz assim, fiz isso, fiz assim. Porque o que ele está dizendo? Eu fiz e vivi a minha vida o melhor que eu pude, porque isso era certo. Eu entendi que era certo. Sim, mas não é o que eu queria. O centro da decisão e do julgamento que nós vemos nesse texto é de sim, você viveu na iniquidade, ou seja, você viveu sem lei, você fez o que você achou que era certo, mas não ouviu minha voz. Você resistiu ao verbo de Deus, cheio de graça, verdade, veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Por quê? Porque nós achamos que a nossa justiça é mais justa que a justiça de Deus. E, meu irmão, eu peço para os irmãos considerarem que Deus nos dê a graça, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a abrir nossos olhos para entender. Esse é o centro, é a parte central da nossa vida. Nos entregarmos à justiça de Deus ou continuarmos defendendo os meus direitos. A vida do cristão é eu não tenho nenhum direito. Essa é a vida do cristão. No momento que você diz, eu tenho direito, o que acontece? Você vai olhar para o lado, vai dizer assim, por que ele pegou a minha mesa? Essa era a minha mesa, porque eu estou aqui, eu sou filho de Deus, e ele veio aqui, passou correndo e sentou na melhor mesa. Eu tenho direito, ou seja, a acepção de pessoas começa a vir, superioridade em relação a outros seres humanos. Eu não tenho direito a nada. Eu não sou VIP. Eu não sou cliente preferencial. Amém? Amém? Eu não tenho direito. Eu morri para os meus direitos. Já não sou eu mais quem vive. E, meu irmão, é central. Se você quiser experimentar da misericórdia do Senhor, significa que você não pode usar os seus direitos. É pura bondade de Deus. Eu não tenho direito. E, meu irmão, é difícil se você parar para pensar, e meditar só nessa frase. Eu não tenho direito. Você vai dizer assim, me botaram para o fim da fila. Deus, eu te sirvo, e eu estou no final da fila. Deus, o que tu quer que eu faça aqui no final da fila? Eu não tenho direito a estar no primeiro lugar da fila, no segundo lugar da fila. Amém.
A única coisa que me importa. A justiça que me interessa é a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Jesus, tu está aqui comigo no final da fila, então estamos bem. Daqui onde é que nós vamos? Você não avalia a tua vida em função do sistema de justiça humana, e sim a justiça de Deus. Esse texto nos ajuda um pouco, que está em 1 Pedro 2. Então eu vou deixar essa frase para você meditar. Eu não tenho direitos nesse mundo e nem no mundo de Deus. Eu não tenho direitos. Amém. Eu quero viver da misericórdia e da bondade de Deus. Eu quero pedir o favor dele. Amém. Eu não tenho direito. Primeira Pedro 2:18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se o Senhor for bom, cordato e querido comigo, fiel, justo, onde eu entendo, nas minhas condições, que Ele está sendo justo, correto comigo. Não, sede submisso. Mas também submisso ao perverso. Amém? Isso aqui não pode estar na Bíblia. Isso aqui não pode estar na Bíblia. Amém? Amém? Nós estamos fazendo, amém, amanhã começando uma greve para derrubar o nosso chefe. O senso de justiça pessoal vai fazer você brigar pelos teus direitos e usar meios humanos, ou você vai dizer assim: Deus, olha para as ameaças, olha para o que eu estou lhe dando, Deus, qual é a instrução? Continua firme, não, eu tenho um plano para ti. Imagina José, amém. Imagina quantos viveram pela fé. O que é viver pela fé? É no meio de um sistema corrupto, pervertido, injusto e totalmente danoso, você escolhe: eu vou obedecer à voz de Deus. Porque eu creio que Deus é justo e quando fala, Ele é justo. Olha o que ele diz: isso é grato a Deus, isso agrada a Deus. Que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Amém? Ninguém está dizendo que não é injusto. É injusto, você está sofrendo. Por motivo da sua consciência com Deus, eu não posso errar, Deus. Porque o que importa para mim não é se é justo, é correto, eu tenho direito. O que importa para mim é o seguinte: Senhor, isso agrada a Deus ou não? Deus é o meu sistema de certo e errado. O sistema humano está corrompido. Versículo 20: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Aí ele está dizendo o seguinte: amém, se a gente faz o que quer, peca, vive uma vida desleixada, erra e sofre as consequências, mas isso é exatamente o que você vai sofrer. Amém, não vai diante de Deus e diz assim: Deus, eu estou vivendo uma vida totalmente errada, desleixada, não dou bola para ti, não leio a Bíblia, amém, fala tudo, e olha o que eu estou sofrendo, isso não é justo. Amém? Que argumento é esse? Ele está dizendo. Se, entretanto, praticando o bem, não nos cansemos de fazer o bem, sois igualmente afligidos. Ele usa termos fortes: sofrer, afligidos, e os suportais com paciência. Você, Deus, o mundo está contra mim. Amém. Eu estou rodeado de traição, de injustiça. Mas Deus, isso é a maneira como eu estou vendo. Eu me entrego ao reto juízo. Sigo assim, ó Deus, ou tenho outra? Porquanto, para isso que você foi chamado,
para viver um sistema de justiça diferente do que o mundo oferece. Para ser diferente, para ser cristão, para perdoar quando ninguém perdoa, para amar quando ninguém ama, para bendizer quando ninguém bendiz. Nós somos de outro planeta, nós seguimos outras regras. Pois que também, e agora, amém, ele nos coloca um padrão. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Descrição do que Cristo fez, o qual não cometeu pecado. O que ele está dizendo? As injustiças que o mundo ofereceu para ele não justificaram ele a errar. Amém? Ele sofreu ao extremo, mas não pecou. Traição, dor, injustiça, o nosso senso de justiça humana, pessoal, não justifica você errar. Ele está dizendo que ele não cometeu pecado. Amém. O homem mais justo que entrou na terra foi injustamente tratado e ele não pecou. O que Deus está nos chamando? Nada justifica pecar. Tipo assim, Deus, mas tu está vendo como ele me tratou? Eu não posso perdoar fulano e tal. Não tem justificativa. Amém. Isso é como um homem faz. Você não pode usar o critério humano para avaliar uma lei divina. Nós não podemos olhar o sistema de justiça humano e enquadrar o juízo de Deus. Eu sei assim, Deus, nós acabamos de dizer, Deus é justo, é a base do trono dele, ele é justo. E ele diz, perdoa. Aí você jejua, ora, e diz assim, Deus, está errado tudo isso aqui, o que eu faço, Deus? Me dá uma saída. Aí você volta, 3 meses depois, diz, perdoa. E vai e volta, você tenta achar uma outra solução, ele diz, perdoa. Segue, seja uma bênção. Amém. Uma das coisas interessantes quanto Davi, os irmãos dele, amém, eles pegavam no pé dele, faziam, questionavam, avacalhavam com ele, desprezavam ele. Quando ele estava naquele sistema para buscar lutar com Golias, eles disseram, o que ele está fazendo aqui? Vai cuidar lá das tuas ovelhinhas. E aí ele não deu bola. Ele não deu bola. Ele foi para outro lugar. O que é que mesmo o rei disse que ia fazer com quem derrubasse Golias? Tá. Aí os irmãos dele, o que tu está fazendo aqui de novo? Amém. Isso aqui não é para ti. Ele ignorou, porque ele estava focado em cumprir a voz de Deus, ele estava treinado em ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz dos homens, amém? Ele não estava afetado, que tu não vale nada, que tu é isso, ele não está preocupado com o que os outros dizem, ele está preocupado em agradar a Deus. Olha só, pois que também Cristo sofreu em vós, deixando-vos exemplo, para seguir, ele diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Olha só, ele sofreu tudo o que nós passamos. Ele não pecou e não pecou com seus atos e nem com a sua boca. Ele não errou com a sua boca. Ele não desprezou as pessoas. É brincadeira esses caras. Amém? Só me dão trabalho. Amém? Tem um ódio dessa situação. Porque a gente faz o que é certo. Tá? Amém? A boca nem a atitude. Nada. Deus não é justo, Deus não é correto, Deus não pode, nós estamos morrendo para o nosso senso de justiça própria, achando que através da nossa justiça própria nós vamos ter algum direito diante de Deus, e Deus está nos ajudando a dizer assim, é bom, esse sofrimento é bom para vocês, porque vocês vão chegar à conclusão que a única coisa que vocês realmente querem é ouvir a minha voz, porque na minha voz tem provisão, bênção, misericórdia. Amém. Tudo o que eu faço é por amor, misericórdia e graça. Esse é o meu sistema. Não existe ninguém na terra justo o suficiente para ter direito ao que eu tenho para oferecer. Não existe. Só Jesus fez isso. Então, vocês andem com Jesus e eu vou considerar que vocês vão ser justos também. E aí eu vou abrir o céu para vocês. O que acontece? Não adianta você achar que você vai argumentar com Deus, porque Deus está demorando, porque Deus não me faz isso, porque eu faço o que é certo, porque eu fiz assim, eu estou sofrendo, os outros têm, eu não tenho.
Abandona essa estratégia. A tua estratégia é a seguinte: Deus, o que eu quero é ouvir a tua voz. Eu sei que tu é fiel e eu vou fazer o que é certo, porque tu é justo e fiel, e tu sempre é fiel, e eu vou colher tudo o que eu fizer por amor a ti. Essa é a vida que você tem. E você vai ser injustiçado, você vai ser tentado a se levantar. E olha o que ele diz: ele não cometeu pecado, pois ele, quando ultrajado, você já foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça. Não fazia ameaça. Foi maltratado, eu te pego na saída. Tipo assim. Mas foi maltratado. Ele foi tratado injustamente. Ele foi maltratado. E você diz assim, você não guarda nada para dizer, eu vou pegar depois, amanhã ele me espera. Mas, o segredo, ele se entregava àquele que julga retamente. A pressão da vida vai criar em nós e vai estimular em nós toda forma de justiça pessoal, esse senso de justiça própria. Eu tenho direito e eu vou atrás e eu vou resolver esse problema porque eu não vou levar desaforo para casa. E ele diz assim, ele segura isso, ele diz, Senhor, eu vou entregar essa situação ao reto juízo. Eu vou levar, e meu irmão, é isso que Paulo escreve. Fazei conhecido diante de Deus as vossas petições, leva a Ele o assunto, não faz justiça com as próprias mãos, não argumenta, não briga, não debate, não busca revanche, não busca retaliação, não faz corpo mole, amém? Não manipula, nada. Ora e continua sendo uma bênção, porque Deus precisa que as pessoas ouçam o Evangelho. É uma justiça divina e não a justiça desse mundo. Amém. E olha o versículo 24, diz assim, ele entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça de Deus. Não é minha justiça. Eu não tenho direitos. Amém? Se você puder sair desse lugar nessa manhã e dizer assim, eu não tenho direito de revidar, de rebater, de questionar, de avacalhar, de ameaçar, de não perdoar. Não tenho direito. Eu me entrego à justiça divina. E que se eu não desfalecer, eu vou colher o fruto da justiça divina, não a justiça dessa terra. E aí, do nada ele põe, por suas chagas nós somos sarados. Amém. Por essa vida eu tenho acesso. Amém? Olha o que ele diz. Por essa vida de rendição à voz de Deus e não aos meus direitos, eu tenho acesso à cura. Existe cura na rendição, meu irmão. Rapidamente, Lucas 18. E você precisa entender isso, meu irmão. Não diz amém só por dizer, ok? Entende, pede a graça de Deus. Abre as escrituras, testa e vê. Amém. Fortalece a tua fé. Essa é uma hora de ser forte no Senhor, de testar a tua fé, de abrir as escrituras, de olhar assim, eu preciso ter certeza que isso aqui entrou no meu coração e está bem firme. Porque eu não posso sair daqui tentando exigir meus direitos quando eu só vou dar com o burro na água, eu estou perdendo meu tempo. Lucas 18. 2 parábolas, rapidamente. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meu irmão, coloca diante de Deus os assuntos, coloca diante de Deus os assuntos. Ele é juiz, Ele julga retamente, Ele sabe e Ele vai intervir a teu favor. Não usa a tua força, a tua justiça, não faz nada. Entrega a tua vida para Deus. Deus, eu sinto que a minha vida é uma injustiça só. Por que isso? Por que aconteceu isso? Por que eu tive que sofrer esse acidente? Por que apareceu essa doença? Amém. Por que amém? Logo aqui, Deus, eu sinto que eu sou
eu atraio injustiça, tudo que é ruim, eu sou... Ai. Não. Te entrega a justiça e leva em oração, não questiona Deus, adora a Deus. E vê o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não desanima. E, meu irmão, eu digo para os irmãos, não desanima, não chuta, não estoura, não abre a boca, não amaldiçoa, não busca revanche, não tenta fazer com as tuas próprias mãos, não arma esquema, não bola planos humanos, te entrega ao Criador. A tua função é aprender de Jesus como se age nessa situação, porque Ele passou por isso já. Como eu faço? Eu falo assim, paciência, minha filha, paciência, meu filho. Isso é viver pela fé. Você tem que abrir mão do que você faria e dizer, se Deus falou, faz diferente. Você vive por um outro sistema. Então ele disse, havia certo um juiz, e ele junta juiz com oração. Você percebe? Ao invés de fazer justiça com a própria mão, ora. Ele não respeita ninguém. Amém? Juiz iníquo, não respeita ninguém. Amém? Nós temos um sistema. Amém? Juiz iníquo. Amém? Baseado na justiça humana. E ele diz assim, e havia uma viúva que vinha dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa. Por um tempo não quis dar bola. A viúva o importunava, julgarei a tua causa, julgarei a minha causa. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz, iníquo, amém? Juiz iníquo. Eu vou julgar a causa dela porque ela me importuna. Olha o que Deus está dizendo. Considerai, para e considera. Não fará Deus justiça. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Não fará Deus justiça àqueles que não se entregam à sua própria justiça e senso de certo e errado, mas que resistem a revidar, a abrir a sua boca, a não perdoar, mas se entregam dia e noite. Deus, eu entrego esse assunto em tuas mãos. Deus, eu entrego. Senhor, o Senhor me fará justiça. Amém? O Conde de Monte Cristo. Preso injustamente. Eu vou sair desse lugar e vou pagar. Amém? Nós vamos ver o que vai acontecer. E ele se motivou a sair daquele lugar por revanche. Amém? Um bom filme, por sinal. A revanche, senso de justiça humana. Mas tinha alguém que tinha ficado naquela cela e disse, Deus me fará justiça. E meu irmão, de coração, seja capaz de dizer assim, eu não tenho direito algum, mas eu entrego toda a minha vida. Coisas que eu entendo, que eu acho certo, que eu acho errado, que eu não entendo, porque as dúvidas... Deus é um justo juiz e eu adoro Ele. E eu, quando essas situações me incomodam, eu esvazio a minha mente e coloco na mão do juiz. Eu coloco na mesa do juiz. Coloca na mesa do juiz, do reto juiz. E ele diz assim, não fará Deus justiça àqueles que oram, amém, clamam a Ele dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los. E essa sensação que dá, Deus, tu está me deixando sozinho, tu não vem me defender, me ajudar, eu estou aqui, amém, jogado nos leões, olha só, Deus nesse mundo, amém, eu estou sendo engolido, Deus engolido pela injustiça, pela concorrência, amém, pela maldade, por tudo. Deus, o que estão falando de mim é injusto, então, amém, oh, Deus, eu não posso brigar com a mesma moeda, eu não sei fazer isso, mas Deus, isso está me incomodando. E ele fala assim, embora pareça
demorado em agir. É certo que Ele fará justiça, se não desfalecermos. E aí ele diz assim, quando vier o Filho do Homem para julgar, Ele vai achar alguém, fé na terra, que continua crendo nisso, que Deus é justo e fiel. Ou a pressão do mundo que nós estamos vivendo hoje está fazendo a gente, já que Deus não interveio, eu vou entrar em cena, eu vou buscar os meus direitos, afinal, amém. O reino de Deus foi tomado por esforço, amém. Qual é o meio que nós usamos para adquirir nossos direitos? Como a oração não serve e a via cristã e a via da cruz, nós vamos para a política, para expor os nossos direitos e usar o nome de Deus e distorcer versículos para ir para a corte humana, exigir o nosso direito, tomar conta das cortes do sistema, achando que o sistema, que o diabo reina. Deus precisa desse sistema para fazer justiça na tua vida. Não. Se não desfalecemos, Deus é juiz. E a pergunta que Jesus deixa é essa: Ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar pessoas que dizem assim, sendo traídos, amaldiçoados, questionados, tratados injustamente. Amém. Tudo que você sofre. E você diz assim, eu creio que o Senhor é justo e fiel. E eu vou continuar fazendo o bem. Amém? Eu vou continuar fazendo o que é certo aos olhos de Deus. O que é certo fazer aos olhos de Deus, eu já nem sei, Deus. Então sabe o que você faz? Você vai aos pés de Jesus e diz, como é que se faz isso, Deus? Olha, quando acontecer uma situação dessa, você vai querer fazer assim, mas não faça. Faça como Jesus fez. Ah, eu não sabia que Jesus tinha esse versículo na Bíblia. Ah, eu preciso aprender dele como se faz. Amém? E o capítulo 19, ele fala, depressa fará justiça. Então, a nossa demora e a demora de Deus e o depressa, o tempo, amém, é bem relativo. Deus vai fazer no devido tempo, na hora certa, o que Ele quer fazer. Versículo 9, ele segue dizendo assim, propôs também a outra parábola, que são conectados aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Eles, eu sou justo. E aí desprezaram as pessoas. Eu sou melhor. Meu irmão, então eu vou agregar para a gente ir concluindo duas coisas. Eu não tenho direitos e eu não sou melhor que o outro. É simples. Eu não tenho direitos e eu não sou melhor que o fulano de tal, porque eu tenho um senso de justiça que eu uso, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu sou isso, eu dou isso, tarará. Deus, eu não sou que nem o fulano de tal. E o outro fulano de tal diz assim, Deus, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Amém. Eu não tenho nada próprio de mim mesmo para oferecer. Sê propício a mim, pecador. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Amém? A soberba religiosa, amém, é uma afronta aos olhos do nosso Deus, dizendo, graças a Deus que eu não sou como os outros. E de alguma maneira nós temos duas categorias aqui. Ou tem Deus, tem os outros e eu. É como se sem Deus, onde estão as coisas? Porque eu estou fazendo exatamente o que tu manda, cadê as coisas? Nós somos parceiros. Né? Uma abominação a Deus. Humilde, se o meu povo se humilhar. E meu irmão, aos pés da cruz, nós somos todos iguais. Fica ali, amém. De joelho, ninguém sabe a altura de ninguém, amém. Com o rosto em terra, ninguém sabe a roupa que está vestindo, amém. Nós somos iguais. Eu não sou melhor que
que o outro. Por quê? Porque o critério que nos faz nos achar melhor é a nossa justiça própria. Porque eu vou na igreja, ele não vai. A única coisa que nós temos a dizer, Deus, muito obrigado que tu abriu os meus olhos. Deus, eu preciso ter um bom coração. E não descartar essa pessoa, porque os olhos deles têm que ser abertos, porque ele está perdido. Ao invés de usarmos a nossa justiça para descartar, a justiça de Deus nos faz continuar vivendo nessa terra e sofrendo por amor ao próximo. Amém. Para concluir, amém? É impossível concluir. Deus fala conosco. E eu vou terminar com esse texto. Amém? Filipenses 3. Senhor, ajuda a gente a entender. Filipenses 3, versículo 2. Tenham cuidado com os cachorros. Amém. Cachorro feroz. Lembra quando você passa na calçada? Cuidado com o cachorro. Ele morde e deixa marcas e alguns envenenam. Ok? É o que Paulo escreve. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que falam certas coisas. Está escrito cães na minha Bíblia. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. E aí você vê em toda aquela história que nós já lemos, Deus, Judas escrevendo a sua carta, ele diz assim, eu ia escrever sobre outra coisa, mas eu me senti compelido a escrever para vocês, nós precisamos defender a fé evangélica que nós recebemos, porque, amém, o pessoal corrompeu o evangelho, amém, começou a botar um monte de outra coisa. Tem um evangelho que nós recebemos, que é o evangelho de que Jesus Cristo só salva, amém, e nós precisamos voltar a essa realidade. E aí ele diz assim, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o que acontece quando você tem um senso de justiça própria? Quando você diz assim, eu não preciso ler a Bíblia, o que eu faço é justo. É automático. Oh, pastor, lê a Bíblia. Pastor, por que eu vou ler a Bíblia? Se o que eu faço é certo, Deus conhece meu coração. Ah, é? Por que eu tenho que ir na igreja, sentar para ouvir uma pessoa que nem eu, carne e osso, falando uma coisa, se eu posso estudar por mim mesmo, por que ele sabe mais que eu? Por que eu tenho que seguir essa lógica de Deus, quando todos têm acesso a Deus? Tem um caminho. Vinde, ajoelhemo-nos e nos prostremos e não questionemos e não tentemos mudar a história, julgar, questionar, dizer, justificar tudo e dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu preciso, e é o meu último tópico, eu falei 3, né? Eu não tenho direitos? Eu não tenho direitos. Imagina viver assim, meu irmão. Eu não tenho direitos. Nessa terra, nem lá em cima. Não tenho direitos. O que significa direito? Porque eu fiz A, eu tenho direito a receber B. Não é assim que funciona.
Eu não tenho direito. Eu não sou melhor. E a segunda, Jesus, pensa da seguinte maneira: Jesus precisava morrer, não era uma opção. Eu precisava que ele morresse. Eu sou um pecador. Eu precisava lidar com esse senso de justiça própria. Ele precisava morrer por mim, que é o conceito agora. Eu precisava de um Salvador, mas eu preciso de alguém que mande em mim. Eu preciso de Jesus como Senhor da minha vida. Porque se Ele não mandar em mim, eu vou fazer bobagem. Eu preciso de alguém que governe a minha vida. Porque se eu governar a minha própria vida, nós vamos ver o que está acontecendo. Isso é o que a Bíblia diz. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E nós voltamos lá atrás, que diz, a obediência central. E nós precisamos chegar a essa conclusão, meu irmão, e dizer assim: que bênção é ter alguém que mande em mim. Deus. E toda a sua estrutura. Que bom é estar debaixo do governo de um Deus que é justo e fiel. Por quê? A opção é o que Paulo escreve: confiar na minha própria carne, no meu senso de certo e errado. E aí diz assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na sua justiça pessoal, muito mais eu. E ele está dizendo a lista. Olha o que ele descreve, olha o que Paulo descreve. Eu era circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu tenho direito em cima de direito, circuncidado da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, é só top, cheque, amém. O top, amém. VIP, acesso pela lateral, amém. Ele diz assim: quanto ao zelo perseguidor da lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, amém. Eu vivi uma vida com tudo o que eu podia, cumprindo a lei, irrepreensível diante da lei. Então, se vocês acham que vocês podem viver e acham que sabem, eu vou dizer, eu muito mais. Só que sabe o que eu cheguei à conclusão? Sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu encontrei a Jesus e eu joguei tudo isso fora. Todo o que me dava direito, tudo fora. E ele diz assim, e eu estou concluindo, meu irmão, mas o que para mim era lucro, a minha justiça própria, o que para mim era lucro, que me dava direitos e tudo mais, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Tudo perda. Por causa da sublimidade de conhecer a Jesus, desse grande presente que nós recebemos. E aí ele diz assim, eu entendi o Evangelho. Eu entendi que não é a minha justiça, porque eu fiz a melhor, eu sou a pessoa mais justa que podia ter e não serviu para nada para mim. Eu entendi, eu abri mão disso e abracei o Evangelho. Por amor de quem? Eu decidi abrir mão de tudo, perdi todas as coisas e considero tudo como, amém, não me importa. Isso não me interessa. O que me importa é que eu seja encontrado em Cristo. Não tendo justiça própria. Eu não tenho direito. Amém? Não tenho direito que procede da lei, se não é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. O que ele está dizendo? A minha vida eu vivo baseado na justiça divina. Nos critérios divinos, na lógica divina. Se Deus disser para mim, faz A, e a minha justiça humana diz faz B, eu vou fazer o A. Amém? Eu abri mão da minha para seguir a Cristo.
Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele a sua morte. E para a gente concluir, versículo 11 diz o quê? Eu faço tudo isso para tentar ser salvo. É o que ele está dizendo. Para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E meu irmão, eu vou concluir aqui. Eu vou concluir por aqui. Mas nós fomos salvos, só para nós concluirmos. Nós fomos salvos numa promessa. O Espírito Santo nos deu, selou o nosso coração. Mas olha o que Paulo está dizendo. Quando o juiz vier, ele é que vai decidir se eu vou para um lado ou para o outro. Eu fui salvo na esperança de que naquele dia ele vai dizer sim e eu vou entrar com ele. Ou seja, eu vivo pela fé e eu me esforço o máximo possível para não usar minha justiça pessoal, porque eu quero andar na justiça de Deus, para quando eu chegar diante dele, eu vivi nos termos de Deus. E aí ele vai olhar e dizer, eu não tenho nada para oferecer, eu vivi pela graça de Deus. Mesmo quando tudo era injusto e ruim. E eu falei, Deus, tira esse espinho, a minha graça te basta. Eu vivi não baseado na minha justiça. Para de algum modo, e meu irmão, são tópicos que eu gostaria que você tivesse. Nós encontramos a porta, Jesus é a porta, ele é o caminho. Você não pode entrar pela porta e depois viver com base na tua justiça de novo. Amém? Porque a porta de entrada, amém? O dia do juízo ainda não aconteceu. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação e dizer assim, graças a Deus o Espírito Santo me foi dado, eu fui selado, agora tem algo dentro de mim que me aponta para a eternidade e me ajuda a viver nessa terra para que completei a minha carreira e ouvi muito bem, servo bom e fiel. Ou seja, Paulo está abrindo essa realidade e dizendo assim, você começou na fé, anda no Espírito, porque, pessoal, não deixa de congregar, não deixa de se estimular, porque tem um dia que está chegando que é o mais importante, nós não podemos nos desviar da fé, porque foi uma fé que nós andamos e foi um grande presente que nós ganhamos, não está, amém, tipo assim, graças a Deus, eu resolvi o meu problema, agora eu vivo por conta. Não, é uma salvação que continua, amém, se desenvolvendo. Porque, meu irmão, o único dia, o único momento onde você pode eternamente descansar é quando Deus, o reto juiz, disser, entra aqui. Nós não tivemos esse dia ainda. Vive com temor e tremor nessa terra. Amém? O mundo é o caos que ele é, porque o homem resistiu a Deus e quis fazer as coisas segundo a sua própria justiça. A nós nos foi dado um grande presente, que ele nos deu a porta da salvação, e para redimir tudo isso. Agora, meu irmão, a gratidão é tão grande, porque nós vamos voltar a viver como nós vivíamos antigamente. Ó Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito e vocês estão se aperfeiçoando na carne. Domingo passado eu falei, meu irmão, nós precisamos revisar, solidificar, ajustar, consolidar a mensagem do Evangelho, o que ela é, porque vem dias diante de nós, que nós precisamos conhecer a Jesus,
saber pregar o Evangelho e andar e conhecer o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus, nessa manhã, amém, é como se eu sinto nessa manhã que eu parei no meio do caminho, amém, na minha pregação. Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude a perceber. Vidas continuam em jogo, inclusive a nossa. Você está dizendo assim, mas não existe certeza da solução? Claro. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Aviva o dom no teu coração. Essa é a razão. O Espírito Santo foi dado para você cultivar essa realidade que o céu é o teu lugar, que você é salvo. Amém? Aviva o dom. Anda no Espírito, te enche do Espírito. Amém? Lê as Escrituras. Aviva essa chama. E essa chama que vai te manter os olhos em Deus, que é o selo da tua salvação. Em nenhum momento eu disse, tem perda de salvação? Amém? Tem, mas é Deus que sabe. O que eu estou dizendo é o seguinte, a corrida não terminou ainda. Não vai, amém, tirar o uniforme, amém, e parar de correr. O que é que nos fez desviar se nós estávamos correndo tão bem, em algum momento nós fomos enganados e agora nós nos aposentamos, entregamos porque nós achamos que pelo que eu fiz eu tenho direito. Não te engane, amém? A corrida só termina quando termina, que Deus nos ajude. E aí Paulo diz, por isso que eu me desembaraço e eu deixo para trás a coisa e eu corro com perseverança a minha carreira. Não é tempo de aliviar, é tempo de se consagrar mais ainda. Amém? E que o Espírito Santo de Deus toque o nosso coração. Amém? Tem pessoas, amém, confiando na sua justiça própria, amém, sentado na beira do caminho, confiando que Deus jamais faria isso comigo, com a minha família, com a minha pessoa, amém, confiando no seu nome, confiando no seu histórico, amém. Não se faz isso, amém. Nós precisamos entender, é a justiça de Deus. Larga, amém, tudo. E procura conhecer a Jesus. Amém, e vive para Ele. Amém, faz sentido isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude. E que Deus avive a sua noiva. Ele não vai permitir que a igreja corrompa a mensagem do Evangelho. Ele vai lidar com a noiva. Ele vai lidar com o que tem que lidar. Amém? Isso significa, eu estou certo, o outro está errado. Não. Te prepara para o fogo queimar um pouco. Amém? E mexer. Amém? Nós não estamos isentos. Só Jesus salva e a mensagem de amor, a verdade ungida pelo Espírito é que vai produzir transformação nas pessoas. Qualquer coisa diferente que nós estamos fazendo, Jesus vai ter que fazer uma faxina e vai ter que conversar com a igreja. Amém? Esses são os tempos que estão diante de nós. Jesus o Senhor da igreja vai conversar com a igreja. Aqui, ajusta. Vocês começaram bem. Você lê os Apocalipse. Ajusta. Porque o que você está fazendo? Amém? Quando o céu, amém, quando Deus e a vida abundante, o que Deus tem, amém, o que aconteceu que você foi enganado e você está, amém, de novo voltando a se enrolar na porca que vomitou, lembra? Não é? Você volta, amém, está onde? Levanta os seus olhos. E meu irmão, é um tempo de nos encorajarmos uns aos outros.